Fala pessoal, no último vídeo eu gravei ali o unboxing das peças do meu novo computador e no vídeo de hoje a gente vai fazer ali a montagem dele, né? Compartilhar com vocês minha montagem dele. Eu já deixei o setup de iluminação e câmera aqui pra gente ter ângulo para fazer essa montagem, né? E aí eu vou montando aqui o passo a passo com vocês. Quero que vocês acompanhem essa jornada aí também de montagem do PC. E aí vamos nessa. A partir de agora a gente vai gravando, eu vou colocar naquele ângulo e quando precisar falar alguma coisa, eu puxo aqui pro celular novamente pra gente fazer a gravação. Fechou? Então They vamos hate lá. when you elevate. They stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. Já trouxe a placa mãe pra cá, né? Vamos começar com ela. Já deixei algumas coisinhas aqui separadas, que essa primeira parte que a gente vai fazer é uma montagem mais nessa parte de itens pequenos, né? Deixar a placa-mãe preparada para levar ela para o gabinete, depois eu desembalo o gabinete aqui e a gente continua. Então, primeira coisa, vamos começar aqui com o processador. Eu nunca instalei um processador AM5, né? Já montei para um colega um AM4 um tempo atrás, mas vamos aqui dar uma olhada primeiro com cuidado, né? Antes de qualquer coisa, a gente sempre dá uma olhadinha, né? Tenta entender. Não sei se vai dar para vocês enxergarem. Eu vou montar com ele assim meio de lado, que acho que fica melhor. Deixa eu ver se eu consigo puxar um zoom aqui, ó, para essa parte do processador. Perfeito. Vamos lá. O processador ele vai ficar aqui, então, isso é uma tampinha, a gente não tira ela antes, né? Quando a gente vai fazer a instalação do processador, a gente vai tirar ele aqui da embalagem, então, e colocar ele aqui na parte que é aonde comporta ele dentro da placa-mãe, né? Então vamos, primeira vez que eu estou instalando o AM5, vocês estão acompanhando aí comigo, né? Ó, gente, então aqui está o processador, ele vem lacradinho assim, né? A gente vai pegar ele com todo cuidado aqui, né? Obviamente. Ele já não é aqueles processadores, os AM4, que antigamente eles tinham ali uns pinos, né? Direto nele. Ele só tem ali essa parte aqui, ó. Não são mais pinos, são a parte que vai ter conexão com os pinos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Perfeito, tá ali. E aí, gente, vocês vão perceber que aqui no processador, ó, ele tem essa marquinha aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Nas outras partes não tem, ó. Nas outras pontas não tem. Deixa eu trazer ele mais pra cá. Mas aqui ele tem uma setinha, tá vendo? Desse lado já não tem. É só nessa parte, ó. Na outra parte ele não tem. Desculpa a tremedeira aí, mas aqui, sabe, né? Esse processador aqui não é muito baratinho não pra gente derrubar. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente a gente vai aqui, ó, tirar essa alavanquinha que tá aqui do lado. Ela é uma alavanca mesmo, então você puxa ela para baixo, traz para cá. Sobe ela. E aí você vai levantar aqui essa parte aqui do processador, né? Ó. E aí, gente, vocês vão ter que caçar aqui na placa-mãe. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui na placa-mãe, ó, depois que você já fez isso, ela tem umas setinhas também indicando. Então aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se aqui consegue aparecer. Nessa placa-mãe aqui, ó, ela tem uma setinha bem aqui, mas é bem na parte que ela... Deixa eu ver se dá pra dar um zoom ainda maior. Não dá. Mas acho que aqui dá pra ver, ó. Ela tá bem aqui assim, a setinha, ó. Lá na placa-mãe. A gente vai colocar aquela setinha junto com a setinha do processador. Então é assim, ó. A seta aqui. Seta aqui. Opa, deixa eu trazer um pouco mais pra cá de novo. Puxar esse zoomzinho um pouco. A seta tá aqui desse lado, né? No quadradinho ela tá aqui desse lado, a marcação dela. E aqui no processador, tá aqui, né? Desse lado. Então o que a gente vai fazer? Com cuidado, colocar ele aqui, ó. Só colocar ele aqui na gavetinha, ó. Devagarinho, seta com seta. Abaixa aqui, ó, e aí você vai trazer uma pressão aqui, porque, ó, a própria alavanca dele vai alavancar aqui e vai expulsar essa parte de plástico, então a gente vem trazendo com cuidado, ó,
e coloca aqui. Ele devia ter expulsado com mais facilidade, eu acho, mas ok. Tá lá, tá instalado. Normalmente ele salta, né? E ele não saltou com tanta facilidade, espero que esteja tudo certo. Beleza, processador instalado então. Tá aqui, bonitão. Onde ele deve estar, né? Segunda parte. Essa eu nunca fiz, tá? Então a gente vai fazer ela pela primeira vez juntos também. O processador eu instalo o meu, tiro, coloco toda hora. Mas esse pela primeira vez aí eu vou estar fazendo ele também. Nunca instalei um NVMe. Então primeira coisa, como aqui é uma entrada 5.0 e eu vi que o NVMe, nominho difícil da peste, o que eu comprei ele é um PCI 4.0, né? Deixa eu puxar o zoom aqui, ó. Ele é um 4.0, eu vi que essas entradas de baixo elas são 4.0, então eu vou deixar essa daqui livre, para não ter que tirar ele daqui e jogar para cá quando a gente for fazer a instalação. Eu vou colocar ele direto num 4.0. Se mais para frente eu comprar um NVMe com o formato 5.0, aí a gente já vem preparado. Então aqui a gente vai desparafusar com cuidado. Terminar aqui na mão, para não correr o risco dele soltar. Ah, eu acho que nem precisa, só dele já desconectar ali, você já... Isso aí. Soltou, você vai ganhar acesso aqui. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente, abrir aqui, né, o NVMe. Ele já tem uma borrachinha bem aqui. Deixa eu trazer mais para cá a placa. Ele tem uma borrachinha bem aqui para sustentar ele. Então, pelo que eu vi, é só a gente conectar aqui, meio chanfradinho, ó. Ele vai ficar assim meio levantadinho. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó. Ele vai ficar meio levantadinho e a gente empurra ele assim mesmo. Encaixou. A gente traz ele para cá. Aí parafusa, mas nessa placa-mãe ele tem uma trava, ó. Então você só vai encostar a trava aqui, travou. Abriu aqui, destravou, se precisar tirar, né? Então se você precisar recolher ele aqui, ó, destrava, coloca, trava, tá firme, tá? Perfeito, conectamos isso daqui, ele é bem facinho, né? Achei até que seria um pouquinho mais delicado, mas de boa. A gente conseguiu fazer aí tranquilamente, tá? Próxima parte, como eu só tenho um NVMe, então aqui acabou essa parte, né? O que a gente vai fazer? Opa, eu fiz alguma besteira aqui. Bom que a gente já viu, ó, ele soltou. Então acho que na verdade, ó, você gira para a esquerda e aí ele trava bem. Agora eu percebi. Ainda bem que ele mesmo já mostrou pra gente aqui. Agora eu compreendi mais fácil como que ele deve... Aí a gente volta aqui, alinha os parafusos. Alinhou. Não, cadê essa? A outra chavinha. Parafuso um lado. Não precisa dar muito aperto, não. Ah, eu esqueci de ver uma coisa. Bom a gente dar uma olhada, pessoal. Às vezes, no dissipador, na peça, aqui ainda tem um parafusinho. No dissipador, às vezes aqui, ele tem um plástico. Exatamente, ó. Ele é uma fita 3M, né? Que é um dissipador de calor. Então a gente tem que tirar esse plastiquinho, ó, para ele poder... É como se fosse uma pastinha térmica, mas no formato de dissipador, ó. Então a gente traz para cá. É esse lado mesmo, né? Isso. Como eu só vou usar esse lado a princípio, a gente só tira esse lado, joga o adesivinho para lá. E aí sim vamos fazer isso daí. A linha aqui.
alinho aqui, alinho ali, e já encaixa. A gente volta e trazer mais pra cá, que eu dei bastante zoom. E parafusa. Parafusa um lado. Parafusa um lado, não precisa dar um aperto gigantesco, sabe? Tipo, parafusa só o suficiente para ele já encostar. Thermal pad. Perfeito. Próxima etapa, então aqui a gente já matou duas partes, vamos tirar, deixa eu ir organizando aqui. Então galera, ó, isso daqui não vai usar mais, ele é do processador, né? Mas eu gosto de deixar guardadinho, então o que a gente vai fazer? Coloca aqui na tampinha, deixa eu ver se ele cabe. Se couber, não cabe não. A gente junta depois com as coisas da placa-mãe. Junta isso daqui, caixinhas, para quem gosta de guardar as caixas, já guarda, para quem não gosta, tranquilo também, então vamos lá. Esse com esse sozinho, esse com esse, e agora as memórias RAMs. As memórias RAMs, pessoal, o que a gente vai fazer? São duas memórias, né? Para ativar o Dual Channel, que em resumo é pelas... Assim, em resumo não, é bem leigo, né? De uma forma simplificada, a gente vai fazer o quê? Vai colocar elas nos canais, né? Vai colocar elas aqui nos canais. E aí, na sua placa-mãe, ele vai ter um indicador de... Normalmente, às vezes, está escrito First. Algumas outras vezes, ele vai mostrar... Ele vai mostrar uma informação ali dizendo que é Dual Channel. Na minha, ela está marcando aqui como 1ST nas memórias A2 e B2, que são as duas cinzas, né? Então ele está marcando aqui logo do lado. Você identifica isso fácil na sua placa-mãe quando você for montar, mas aqui no caso, ele está mostrando que o ideal é a gente iniciar, né? First ali. No meu tá aqui 1ST, que é de First também, o primeiro lugar, né? Primeiro. A A2 e a B2, que no caso aqui são, contando daqui para cá, né, seria as duas cinzas, A2, B2. Por isso que eles até colocam duas cores diferentes aqui, pra gente poder já identificar aqui que são cores diferentes, né. O que eu gostei na placa, que eu notei agora, aqui no meio aqui na memória RAM, ó, ela tem essa divisãozinha aqui, ó. Opa. Aqui. E só tem um lado que encaixa ali na parte da divisória na placa-mãe. E essa parte aqui ela é reforçada com alumínio. Então, eu nunca tinha visto desse formato. E aí um detalhe, né? Quando a gente for encaixar aqui as memórias RAMs, né? Você vai notar que ela só encaixa de um lado. Então, para mim, é esse lado aqui, ó. Esse pininho tem que encaixar lá na parte da placa-mãe, aqui no meinho aqui. O que a gente vai fazer? Medir primeiro antes de forçar, mas aí você vai colocar uma certa força. Eu percebi agora que algumas placas-mães você tem esses lacrezinhos aqui, ó, desse lado, ó. E esse lacrezinho você abre e na hora que você encaixa a memória ele mesmo tem uma automação ali que tranca. O que a gente vai fazer? Vai abrir aqui, né? E abrir aqui. Nas placas-mães que eu já tinha usado, ele tem esse lacre tanto desse lado quanto desse. E eu notei que ela não é móvel nessa placa-mãe. Então é um lado só que você encaixa. Eu não sei se isso é um padrão de memória DDR5, que é o caso aqui da minha memória, ou se isso é da placa-mãe mesmo. Enfim, como só tem um lado, eu vou abrir só um. Mas se na placa-mãe de vocês em algum momento tiver as duas aberturas, você abre as duas, tá? Aí a gente mede, ó, vou colocar aqui para ver se esse é o lado correto mesmo. Vai descendo aqui, né, dentro do trilhozinho dela. Ó. Olhei aqui na parte da placa-mãe, né? E notei que ela tá com a parte da abertura exatamente aqui no trilhozinho. Aí a gente pode... Inclusive, peraí, deixa eu pegar mais uma câmera aqui. Peraí. Bom de ter várias câmeras é isso.
Vou mostrar para vocês também essa parte. Deixa eu remover aqui antes de encaixar então, pra gente ter uma noção. Ó, primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu não interromper a luz aqui, ó. Vamos lá. Então a primeira coisa que eu queria mostrar, ó, aqui a parte das memórias, os slots de memórias estão aqui, logo do lado, às vezes em cima, um pouquinho do lado na placa você vai identificar isso. Você vai ver ali, ó, tá vendo? DIN 1, A1, DIN A2, DIN B1 e DIN B2. Aqui tá meio escondidinho o B2 ali no cantinho. Mas perfeito. Tá vendo que aí tem umas setinhas e um first ali, um número 1ST? Primeira coisa, então a gente vai encaixar nessas memórias. Então elas vêm em sequência, né? Elas vêm em sequência aqui. E aí vai ser a A1, A2, B1, B2. Então a gente vai nas cinzas. E aí na minha placa-mãe aqui ela mostra a cor ainda para ajudar a gente a identificar quais são. Essa segunda parte, ó, dentro do trilho da memória, ele tem esses pininhos aqui. E aí esses pininhos, eles são as travas, né? Na verdade é um corte ali mesmo para você conseguir encaixar certinho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar agora. E aí a memória tá entrando aqui. E aí tem esse reforço metálico aqui, ó, bem no meinho, né? Esse reforço é um reforço de alumínio. A gente desce ele no trilho e vai ver que o dentinho dele encaixou certinho ali, né? Então aí a gente pode forçar, tá vendo? Aqui é o encaixe certo. Se a gente viesse com ela ao contrário, né, ó, ao contrário, o dentinho não tá batendo, ó. O dentinho tá bem aqui e a estrutura metálica ali, a repartição. Então, só tem um jeito que encaixa. Antes de você empurrar com a força para travar, você vai colocar ela só nessa parte aqui. Dá uma olhadinha. Ah, legal. Aqui é o trilho. Aí você força. Quando você forçar, ó, ela trava. Pode forçar sem medo que ela, ó, travou. Ela vai dar esse estralo aí. Pessoal, então, ó, desembalei. Vou fazer meio que um mini unboxing aqui. Ele é um Vision Chrome da Lianli. Ó, vamos lá. Então aqui em cima, ó, ele veio os manuais dele. Vamos reservar. Aqui do lado, ele veio uma caixinha. Isso faz toda a diferença também, pessoal. O detalhe que eles colocam, ó. Então, são as pecinhas que a gente vai usar para montagem, né? Ó, tem os enforca-gatos, as cintas elásticas, os parafusos, tudo. E ele mandou nessa caixinha. Isso daqui faz maior diferença. Você não vê em gabinetes um pouquinho mais baratos. E aí tá aí. Beleza. Aí vou montar, na verdade, tirar ele agora dos isopores. Acho que é isso. Que vem dentro dele é isso. E aí vamos colocar ele aqui. Vamos lá. Pessoal, então o que eu notei? Eu abri o gabinete, já dei uma olhada nele. Tem algumas coisas bem legais nesse gabinete. Não são todos que vão ter, mas os da Lianli, que são alguns gabinetes que eles são relativamente caros. Porém, assim, pelas praticidades e comodidades que você tem com ele, se puder investir, legal. Primeira coisa que eu não sabia, descobri agora, essa parte aqui, ó, é onde vai a placa-mãe. Ela desencaixa do CPU, mano, do gabinete. E aí, o que ajuda isso, né? A gente trabalhar. Às vezes é pouco espaço dentro do gabinete para montar. Então, esse daqui, ó, a gente consegue ter ele separado. Depois a gente só vem parafusar lá dentro do gabinete. Legal, muito legal. E aí ele já vem com os espaçadores instalados, que são essas coisinhas aqui, ó, que encaixam na placa-mãe. Eles espaçam a placa-mãe para ela não ficar encostada na lata para não dar algum tipo de curto, né? Então ele vem com esses espaçadores aqui. Eu não sei se já é o adequado para minha placa-mãe, depois eu vou dar uma olhadinha. Outra coisa que eu notei que é legal nesse gabinete.
Ele é quase que todo desmontável, assim, e removível. Mas legal. Isso daqui eu também não sabia, ó. Eu achei que isso daqui era só uma tampa, né? Na realidade, ela não é só uma tampa. Ela é para colocar SSDs desse tipo aqui, ó. Os SSDs mais comuns que a gente vê aí no mercado. Então, pelo que eu entendi, você vem com ele aqui, ó. E parafusa pelo outro lado. Aqui, encaixa, faz o parafuso ali. E aí ele já fica encaixadinho, né? E essa parte aqui, ó. Ela veio aqui, encaixadinha e parafusada, né? É para colocar HDs comuns. Eu vou aproveitar algum que eu já tinha lá no outro computador, mas esse HD ele não é tão rápido, ele é mais para armazenamento mesmo. Então a gente vai colocar ele aqui, né? Ele desce aqui, ó. Opa, desce aqui. Aí aqui nessas partes aqui, ó, você vai encaixar com os parafusinhos que tem nele. Esses parafusinhos aqui, ó. Então você alinha e parafusa. Para isso a gente vai usar os parafusos que vieram no próprio gabinete, tá? Então no meu caso aqui veio na caixinha. Eu vou achar o parafuso e parafusar. Primeira parte. Aqui, ó, nesse espaçamento aqui, ó, é onde vai a fonte de alimentação. Então a gente vai colocar ela aqui, né? Depois organizar os cabos, passar os cabos e tal. E também, como ela tem aqui na parte frontal aqui do gabinete, né? Nós temos uma saída de fone, uma saída USB-C e uma entrada, né, na verdade. É uma entrada USB-C e duas USB-As. Esses cabos aqui, ó, que estão aqui nessa parte interna, eles vão lá na placa-mãe, depois a gente vai passar eles também, já estão conectados aqui. Fora isso, o que eu já fiz? Deixa eu ver se eu consigo girar aqui sem fazer muita bagunça. Eu já tirei os tampos de vidro lateral, tá? Então depois a gente vai vir só com essas partes e colocando eles aqui, ó. Então aquela parte que eu mostrei da placa-mãe, ela vai vir parafusada aqui e aqui. Então ele abre todo, dá pra trabalhar bem. Então eu vou fazer essa parte agora, né? Fazer essa parte que não é interessante ficar mostrando pra vocês, assim, parafuso, um encaixe, entende? Mas depois eu vou mostrar. E por último, aqui nessa parte, ó, a gente vai acessar lá por trás. Esse daqui é onde a gente vai colocar o radiador do water cooler, tá? Então o water cooler, ele vai na placa-mãe, a bomba, né? Vem com os tubos dele, e os tubos vão ficar aqui e ele aqui, né? Fora isso, tem essa parte aqui também para colocar fãs embaixo, e dá para colocar duas fãs aqui na parte de trás, tá? Então as fãs estão vindo do AliExpress lá, acho que eu comentei isso no primeiro vídeo, e ainda não vieram. Então, a princípio, só water cooler. Depois eu vou encaixar 3 fãs aqui e 2 fãs aqui. Pessoal, vamos lá então. Aqui com o gabinete já no esquema, o que eu fiz? Eu instalei o HD, né, e o SSD já aqui na chapa aqui do gabinete. Então o SSD eu gostei que ele fica nessa plaquetinha aqui, né, ela dobra pra cá e tem até um ímã para magnetismo, né? E aí você coloca, é bem simples, você coloca os parafusos no SSD, no próprio SSD com uma borrachinha que ele traz para divisão, e aí é só encaixar ele e trazer para o lado, bem tranquilo. Você encaixa no maior e traz para o lado. Isso é bem legal. E o HD coloca na baia, parafusa e depois traz ele para cá. Depois eu só vou parafusar, que eu não coloquei ainda ele inteiro, né? Essa parte dos cabos que são aqui do painel frontal, né? Que é onde tem o USB-C, USB e o botão de liga e desliga, né? Aqui na lateralzinha. Eles ficam através desses cabos aqui, ó. Aí a gente vai repassar eles. E agora eu vou colocar a fonte. Então a fonte eu tirei ela é modular e a gente depois liga os cabos, né? A princípio eu só vou encaixar ela aqui, passar um parafuso. Ó, então ela vai aqui com a ventoinha virada para esse lado, né? Porque aí ela puxa o ar e resfria lá os componentes e sai por trás, né? Então sempre com a ventoinha para cá, nunca pro lado da placa-mãe, tá? E aí ele usa esses parafusinhos aqui. Ah, legal mostrar, ó, eu separei todos os parafusos que ela traz. Eles trazem esses separadores, ó, bem legal. E aí a gente usa esse parafuso aqui para colocar nela. Então eu já vou colocar aqui, só pelo menos um, só para fixar ela aqui em cima. Como ela tem uma base embaixo, para segurar ela, aí eu vou colocar só um parafusinho aqui só para deixar ela mais fixada. Beleza.
depois eu parafuso os outros só pra deixar ela a princípio fixada. Vou colocar mais um, por via das dúvidas, né? Vou colocar aqui em formato de X. Que aí já dá uma boa fixada nela. Ó, já fica bem fixinha aqui. Aqui o que a gente vai fazer e por que eu achei legal e bacana aqui nesse gabinete, né? Como ele solta essa parte, depois você pode só ir lá e encaixar dentro dele, né? Para você poder trabalhar. Não são todos que tem, eu acho que somente o da linha ali deve ter. A gente já consegue colocar eles aqui, né? E fazer o trabalho dentro dessa própria. Então aqui, ó, a gente vai puxar para cá, deixa eu deixar o cabo estático aqui, fazer meio de ponta cabeça aqui, que é para vocês poderem ver. Aqui na placa-mãe, ó, normalmente ela tem alguns furos, não sei se vai dar para ver muito bem, mas aqui é um deles, ó. E aí tem um aqui, tem outro aqui embaixo, tem outros espalhados pela placa. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e coloca a placa-mãe aqui e acha esses parafusos e vê se eles vão encaixar. Então, por exemplo, aqui tem um guia, ó, legal, que ela já encaixou. A única coisa que eu tenho que fazer, deixa eu tirar esse plastiquinho aqui antes de... Esse plastiquinho do espelho aqui. Antes de encaixar ela. Porque depois vai ficar mais difícil. Então a gente volta com cuidado sempre, tá? Vai largar ela, né? Você vai procurar aqui os buraquinhos, a guia dos buraquinhos, né? Ó. Aqui, ó. Fechou. Aqui ela já tá aplicada no que seria o gabinete, né? Só que depois dessa parte do gabinete vai aplicada dentro do gabinete na íntegra. Então o que a gente vai fazer, ó? Aqui no manual, ele traz todas as aplicações de parafusos. Aí o parafuso que vai para colocar a placa-mãe, fixar a placa-mãe no gabinete, é o parafuso... É o que tem um chapéuzinho nele, é o parafuso A. Screws for Motherboard e para HDs 255 ele serve. Ele veio 17, é um que tem um chapéuzinho. Então o que a gente vai fazer? Pegar ele, ó, não sei se vai dar para mostrar aqui, mas ele é esse que tem tipo um chapéuzinho, ó. Aí a gente vem aqui, deixa eu pegar minha chave de fenda, que eu nem lembro mais onde ela foi parar. Aqui embaixo. A gente vai só... Opa, parafuso. A gente vai dar uma conferida, né, ó. Ver se os parafusos estão encaixados. E aí a gente tenta fazer isso, não fazer isso que eu fiz e colocar os parafusos aqui, ó, nos seus devidos buraquinhos. Tá? E aí vem parafusando. Só até dar o aperto, tá? Não precisa forçar muito não, pra não prejudicar a placa-mãe mesmo, né? Pior que eu tô... Deixa eu ver se eu pego a outra e se ela comporta, porque essa daqui ela tem magnetismo. A outra não tem, ó. Essa daqui ela é maior zona, mas ela tem imã na ponta da chave. Perfeito. Confere. Colocou. Conferiu aqui. Deu aperto. Aqui em cima agora. No caso da minha placa-mãe, eles são 3 em cima, 3 no meio, 3 no meio e 3 embaixo. Então tem 3 em cima, 3 aqui no meio, 3 embaixo.
Tô fazendo tudo meio fora de ordem, mas era bom eu até fazer na ordem, né? Porque aí não me perdia. Aí se ele já não entrou muito bem, aí você tem que dar uma olhadinha se às vezes ele não entrou torto, tá? Aí você volta um pouco e esse aqui que vai ser o mais dificinho, que ele é bem no meio ali. Inclusive ele é o guia. Deixa eu ver. Tem um buraquinho aqui entre o SSD e o... Ó, de novo ele entrou um pouquinho torto, volta, né? Não tenta colocar torto, porque aí às vezes você pode danificar a placa. Os 3 de baixo, os 3 do meio e falta 2 em cima. Já é. Já é. Aqui, ó. Temos. Ela já tá encaixadinha. Aí aqui depois a gente vem com os parafusos que ele tem nesses espaçadores aqui, ó. Tem um aqui em cima, um aqui e um aqui. Aí encaixa dentro do gabinete, parafusa com esses aqui, ó. Que aí ele já dá pra você fazer até com a mão. Um parafuso maiorzinho. Tá vendo aqui só? E aí ele prende lá. Legal isso daqui, gostei bastante. Ainda mais pro vídeo aqui facilitou muito, porque aí pra mostrar pra vocês ia ser um pouco difícil fora do gabinete. Inclusive eu tô pensando no water cooler e a placa de vídeo é tranquilo. Conforme for eu até gravo com o celular. Mas eu acho que por enquanto, ó, a gente já tá bem avançado. Agora é só colocar mesmo o water cooler ali na base. Depois instalar ele aqui, que é uma parte um pouquinho mais chatinha, né? E acho que é isso. Já estamos com quase tudo instalado. O water cooler e a placa de vídeo. Depois é ligar ele, ver se vai dar vídeo, né? Espero que dê. E aí depois é só instalar o Windows. Vamos continuar aqui, eu vou me organizar aqui, ver qual que será o próximo passo, já volto e gravo. Rapaziada, eu tava dando uma penadinha aqui. Deixa eu fechar aqui um pouco a câmera. Opa! Eu penei um pouquinho aqui para entender como que seria a instalação do water cooler. Porque eu já vi algumas instalações com essa peça para M5 e nem sempre é. Aí eu não achei também o manual. Depois eu vou até ver no vídeo, no anterior, para ver se o manual tinha ficado em algum lugar do water cooler. Mas eu não encontrei aqui. Aí eu fui pela força do óbvio aqui, né? O que acontece, ó? Eu peguei as pecinhas e fui dando uma olhada. Ele tinha alguns saquinhos de peça, né? Tinha esse, mas eu achei que não tinha nada a ver. Tinha essas molinhas aqui, eu não consegui entender muito bem, mas achei que tinha um uso para elas. E isso daqui eu não acho que parecia com parafuso. Então o que eu fiz? Eu descartei o que não era e vim dar uma olhada. Aí eu vi que essa peça aqui, ó, ela encaixa com essa. Aí eu fui pela força do óbvio aqui mesmo, né? Então o que eu fiz? Eu encaixei essa, ó, na placa-mãe, deu certo. E essa nessa. Então acredito que o water cooler ele vem e depois encaixa aqui. Então o que tem que fazer? Tem que remover essa peça que já tá aqui na placa-mãe, porque ela é tipo como se fosse uma proteção. Eu achei que já era para instalação. Mas eu já vi alguns processadores que já instala direto nessa peça também. Alguns water cooler. Então o que eu faço? Ó, tiro o parafuso. Guardo, tiro a pecinha, ó, tirei a pecinha, aí vem com esse, ó, deixa eu fechar aqui, ó, pra dar pra visualizar melhor, e só encaixo aqui ele rosqueando, ó, até ele dar a rosca, encaixo o outro, até dar a rosca. Encaixou. Aí pelo que eu entendi, o water cooler ele vai vir aqui e depois você vem com essa peça e rosqueia. Ela encaixa muito fácil, então provavelmente é isso mesmo.
tá? Depois a gente vai ver se vai dar certo. Se não der, a gente volta e tem que dar. Só tem essas peças, então, mas eu imagino que é isso sim. Mas como tem que pôr pasta térmica, tudo a gente faz um teste antes de colocar a pasta térmica e depois coloca a pasta térmica, fechou? Por enquanto é isso aí, vamos dando continuidade aqui, tô me organizando. Agora, na verdade, eu vou até já fazer com vocês, deixa eu voltar aqui a câmera. Tchum. Pelo que eu entendi, então vamos reservar isso aqui. Agora vamos montar o radiador. Então, pela força do óbvio, né? Eles vão ficar... Isso sai por aqui. Deixa eu ver aqui no gabinete. Tem saída pra cima. Beleza. Mas bom seria se ele ficasse assim. E os cabos já saíssem pra cá. Como eu não sou muito chato com essas coisas, e pela ordem, deixa eu ver aqui, pela ordem que eu preciso, o ideal seria os cabos sair pra esquerda. Eu vou pôr o dragãozinho aqui de ponta cabeça mesmo. Ordenação. Apesar que olha que engraçado, nesse caso aqui o dragãozinho já vai ficar de pé. Não tinha jeito, de qualquer forma ele ia ficar um pra cima, um pra baixo. Afinal, a maioria do pessoal coloca ele no teto, né, do gabinete. Que não vai ser o meu caso, ele vai ficar pra frente. Então, vamos lá. Cara, eu vou usar essa paradinha aqui dos parafusos para colocar esses. Muito parafuso. Medo de perder. Ó, na base do teste aqui também. Ele é comprido, então tem cara de ser aqui, ó, tá vendo? Que já de cara ele já... De cara, ó, ele já... Colocar em um aqui do meio, ó. Que acho que fica melhor a visualização. Ele é a extensão certinha, ó. Pra parafusar, tá vendo? Então de cara é ele. Aí a gente vai nessa força do óbvio aí. Então, vou terminar de parafusar aqui e já volto. Ó, galera, terminei de parafusar aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses plastiquinhos aqui pra... Apesar que esse dá pra tirar depois. Dá pra tirar depois, esse dá pra tirar depois. Esse daqui tem que lembrar de tirar na hora de pôr a pasta básica lá, a pasta térmica, né? Porque senão ele não vai conduzir ali o calor. Mas o que eu queria mostrar pra vocês, ó, que realmente essas pecinhas aqui, elas serão úteis. E aí já até medir lá, vai encaixar certinho na placa-mãe. Como que vem, ó, essa peça aqui, ela é assim em formato de C, ó, justamente pra você já vir com ela assim, ó. Ó. E ela é só de encaixe mesmo. Depois você fixar lá, ele dificilmente vai sair daqui, ó. Ele é bem fixo. Só você fazer o aperto certinho. Não precisa parafusar nem nada. É só encaixou. E depois aí vai encaixar lá naqueles parafusos certinho. Eu já até medi lá. E vambora. Continuando aqui. Agora eu tô indo me organizar para começar a passar os cabos. Instalar a placa-mãe lá dentro. Entender como os cabos vão passar. Mas eu acho que agora eu vou fazer a parte de cabos, né? Lá dentro do gabinete. Essa parte eu nem vou gravar porque é meio chata de ficar explicando, mostrando tudo, né? Mas eu vou procurar entender lá como é e depois eu só mostro o que eu fiz, tá?
Então, rapaziada, agora, ó, o que eu fiz? Só dei uma prévia nos cabos aqui, liguei todos eles na fonte, né? Todos bem encaixadinhos, liguei nos HDs também. E agora é ver lá na frente, né, como que vai ficar, onde que a placa-mãe vai encaixar. E depois que ela estiver encaixada, é só questão mesmo de começar a ligar os cabos, né? Eu vou primeiramente deixar ela no esquema, porque ainda tem o painel também, antes de qualquer coisa, de ligar ali também o radiador do water cooler, né? Vou ver aqui como que ele vai fazer. Mas aqui, ó, os cabos estão todos passados, bem fixos, né? Essa tampinha depois ela vai fechar aqui, ó, fica tudo organizadinho, sem erro. Galera, aí a frente do PC ficou assim, ó. Trouxe esses cabos, já dei uma amarradinha nele só para segurar aqui. Aqui é o da USB 3.0, da placa de vídeo, do USB-C, o 24 pinos. São esses cabos que a gente vai ligar na placa-mãe. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá e vou colocar a placa-mãe daquele layout aqui. Mas primeiro, antes de tudo, antes que fique muito mais pesado, eu ainda vou colocar aqui o radiador. Então, até pra gente entender como esses cabos vão se comportar aqui. Aí eu acho que é só vir com o radiador e parafusar ele aqui. Vamos lá, então. Aqui, ó, já instalei o radiador. Aqui não tem segredo. Coloquei ele por aqui, né? E parafusei ele na parte do gabinete. Já tinha parafusado. E agora que eu percebi que ainda faltou parafuso nos fãs. Mas sem problema, depois eu já venho aqui e já parafuso. Mas já parafusei os fãs no radiador, o radiador aqui no gabinete. Depois só falta colocar alguns parafusos de reforço, mas isso não vem ao caso no vídeo, tá? Pessoal, então o que vai faltar agora, né? Eu já vim aqui com o water cooler, né? Já coloquei ele, já instalei ele aqui no chassi. Já pré-parafusei, depois quando colocar em funcionamento eu só vou apertar o resto dos parafusos, mas já tá meio que encaminhado. Agora a gente tem que colocar a peça com a placa-mãe aqui, que é aquela peça que estava separada, né? Já com a placa-mãe. Aí o que eu vou fazer então? Eu já vou separar aqui os cabinhos, né? Que vão ligar na placa-mãe. Deixar eles mais ou menos já postos. Tá, o SATA, HD áudio. Painel frontal. E o USB 3.0 tá ali. Fechou. O que a gente vai fazer então? Puxa esses cabos pra cá, que é os que a gente não vai usar por enquanto. Esses aqui de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui primeiro a peça aqui. E vou com os conectores primeiramente já deixar eles bem distribuidinhos aqui. Então, ó, front panel. Aí a gente olha aqui. Onde é o front panel? Ele fica pra cá, ó. Power. É isso aqui, ó. Ele conecta aqui, ó. Tem que ir com cuidado pra não entortar nenhum pininho, né? Mas basta vir aqui e conectou. Então o que a gente vai fazendo? Já vai plugando esses cabos, porque depois eles vão ficar meio que escondidinhos ali. Então aqui, ó, tem um SATA, outro SATA. SATA aqui vai ter até que dar uma giradinha nele. Outro SATA. São dos HDs. Aí isso aqui é o HD áudio, ó. Tranquilo. Até agora tudo bem. Aí aquela nossa dúvida era essa, ó. Que a gente vai vir aqui com o processador, ó. Com a... Aqui, ó. O encaixe é esse. Encaixou. Perfeito. Então aqui já está tudo bem encaminhado. Agora é só
fazer a parte do water cooler e testar para ver se ela já vai dar vídeo. Colocar a placa de vídeo também, né? No caso aqui a placa de vídeo, a gente vai colocar ela. Mas primeiramente vamos no water cooler. Clicar essa que eu tenho mesmo. Eu tô sem espátula, eu vou usar isso aqui mesmo. Como ele tem essas ranhurazinhas, o processador, o ideal é dar uma passadinha de pasta ali também. Acho que aqui já é o suficiente. O que a gente vai fazer agora? Tirar essa etiquetinha, né? E vir com dar uma sambadinha assim, ó. Dá uma sambadinha. Agora vai ser a prova de fogo, aquela questão, né? Vamos ver se era isso mesmo. Ó, aparentemente é isso mesmo. Vou vir com aquela molinha. Ela tá puxando o processador para cima e a gente já tem que ir pressionando um pouquinho de cada lado. Aqui que você já aprendeu 2, ó, já fica mais fácil. Você vem com os outros. Por isso que é bom sempre você fazer meio que em formato de X, ó. Eu encostei na pasta térmica, é sujeira infinita agora. Coloco o outro. Ainda bem que eu coloquei, eu não tirei o plástico, ó, porque sujou o plástico de pasta térmica. E por último... Beleza, rosqueou. 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 Aí você dá uma rosca só, primeiro só pra poder começar e depois você vem aqui, ó, e vem dando um aperto, ó. Aperta um. Pegou. Aperta o outro. Até ele apertar, apertou, aperta esse, apertou, aperta esse, apertou. Agora por último, rapaziada, o que a gente vai fazer? Eu já tô aqui com a placa de vídeo, né? O que a gente tem que fazer? Primeiramente ela vai assim, né, no slot, ó. Então a gente mede aqui o slot, ó, e vê quais são os parafusos que tem que sair. No caso aqui vai ser o segundo e o terceiro, que são essas portinhas, né? Então o que a gente faz? Com cuidado, tá? Para não ficar raspando isso na placa-mãe. A gente vem aqui, ó, tá bem apertado. Desparafusa. Desparafusa. Aí pode vir aqui com a mão mesmo, mas com bastante cuidado. Ó, tira e aí encaixa ela no slot até travar. Ó. Travou. Teve um pouquinho de dificuldade aqui por causa desse pininho, mas daqui acho que com o próprio parafuso, ó, depois você vem. Só não vou fixar até o talo agora também, porque
Nós vamos ligar ela e ver se vai dar vídeo, se... Aqui você pode trazer esse cabo. Ao máximo que você conseguir trazer ele. Conecta. Tenta encaixar bem encaixadão. Trouxe pra cá, ó. Vai ficar bonitinho assim. Não vai ficar roubando muita brisa não. Então aqui, ó. Tá montado, rapaziada. Eu acho que não esqueci nada. Os cabos todos conectados. Tem uma parte de cabo que depois eu tenho que pensar como que eu posso encaixar eles melhor. Tipo esse, eu acho que se eu trouxer ele pra baixo, passar ele lá embaixo, vai ficar melhor. Mas aqui nós temos. Então o que eu vou fazer agora? Vou ligar a máquina. Vamos ver se vai dar vídeo, tudo. Como ela vai comportar. E agora, rapaziada, é a hora da verdade, né? Vamos ver se deu tudo certo. Aparentemente tudo conectado. Vamos ver se ele vai ligar. Bora lá. Opa, deu luz. A princípio, reconheceu. Tem uma luzinha amarela ali, pisca. Tem uma luzinha amarela ali que acho que não deu tão bom não, viu? Mas ele tá fazendo a leitura ainda, eu acho, que por ser a primeira vez que tá ligando. Ó, ele deu vídeo, pessoal. Ali, ó. Rodou perfeitamente. Deu certo, acertamos, né? Deixa eu colocar a câmera pra cá, ó. Aqui de lado. Deixa ele rodar aí. Aparentemente tudo ok, ó. Ele tá lendo o NVMe, os dois SATAs. Tá lendo, tá mostrando aqui pra mim, né? A placa-mãe, o Ryzen, tudo normal. Temperatura. Aí agora, pessoal, o que tem que fazer? É instalar o Windows e ser feliz. Deu certo. Montamos certinho. Vamos lá. Eu tô com um pendrive aqui, já vou fazer isso e depois eu falo pra vocês se deu certo ou não. Continuidade aqui, eu já coloquei o PC onde ele vai ficar no setup, né? A gente tinha visto por último a bomba, eu fiz a aplicação então da pasta térmica, já apliquei a bomba, terminei de parafusar ali os 3 fãs no radiador e deu tudo certo nessa parte. Enquanto eu estava fazendo isso, ele já estava instalando o Windows, né? O Windows já está instalado, eu já baixei alguns drivers, já fiz alguns updates, né? Para ele já ler as 2 telas, a placa de vídeo funcionou, então tá tudo certo. Não teve erro. Aí a última coisa que a gente tem que fazer aqui agora, mas não agora, vou deixar para um próximo vídeo, é quando chegar as fãs, tanto as fãs que vão expulsar o ar lá no fundo e as fãs que vão ficar na parte de baixo aqui. Então aí elas chegando, porque eu comprei elas no AliExpress e não na Kabum, a gente já dá continuidade com esse projeto. E aí, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, ó. Esse gabinete ele é aquele Lian Vision, né? O 011, o 11. Só que esse é a versão Chrome. E aí a versão Chrome, o que tem de diferente? Ela é com os vidros espelhados. Então essa parte ela fica totalmente espelhada quando o PC está desligado, porque não tem iluminação. Mas assim que a iluminação interna aparece, aí ela já consegue mostrar lá as luzes. E aí é bom que também ela deixa um pouco opaco, então a luz não fica tão forte quando você tá com a luz desligada e coisas do tipo. Mas se eu colocar a mão aqui, ó, vocês conseguem ver o reflexo da minha mão, tá vendo? E aí eu deixei uma parte sem para vocês entenderem mais ou menos como funciona, ó. Então aqui ele, quando tá com o vidro, ele fica totalmente espelhado, dessa forma. Mas fica bem bonito no setup, quando você apaga a luz, então fica muito show. E assim que chegar então as fãs da linha ali, a gente coloca
Eu vou fazer um outro vídeo colocando, aplicando as fãs, a controladora, e aí eu vou colocar as fãs numa corúnica. Se bem que eu gostei bastante desse sistema da Aura, né? Que ele fica aí nesse Rainbow. Então por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por me acompanhar. Se quiserem acompanhar mais conteúdo, se inscrevam aí no canal, tá? E deixem um like para fortalecer, dei várias dicas e vale o like, com certeza. Valeu! Rapaziada, pra quem ficou depois dos créditos, deu vários BO na instalação, é que eu não mostrei pra quem não acompanha até o final. Primeiro que eu instalei a bomba a fã da bomba no lugar errado. E segundo que o NVMe aí deu uma pifada no meio do caminho, mas se acontecer alguma coisa eu aviso vocês.